Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos aqui hoje para a 15ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, itinerário que a gente vai percorrendo ao longo do tempo da quaresma até a Páscoa, nossa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu lhe peço assim que puder, se inscreva no canal, curta, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, depois do segundo domingo da Quaresma. A paixão de Cristo causou nossa salvação a modo de satisfação. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso foi dito no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 2. Propriamente falando, satisfaz pela ofensa quem foi ao ofendido. Oferece algo que este ame tanto ou mais do que odeia a ofensa. Ora, Cristo, sofrendo por obediência e caridade, ofereceu a Deus um bem maior do que o exigido pela recompensa da ofensa total do gênero humano. Assim, primeiro, pela grandeza da caridade pela qual sofria. Segundo, pela dignidade de sua vida, que oferecia em satisfação, que era a vida de Deus e do homem. Terceiro, por causa da generalidade da paixão e da grandeza dessa dor assumida, por onde a paixão de Cristo foi uma satisfação não só suficiente, mas superabundante pelos pecados do gênero humano, segundo aquilo do Evangelho em Mateus 20, versículo 19. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Em verdade, quem peca é que deve dar satisfação. Porém, a cabeça e os membros constituem uma como pessoa mística. Por isso, a satisfação de Cristo, cabeça, pertence a todos os fiéis, os membros. Assim, também, quando dois homens estão unidos pela caridade, um pode satisfazer ao outro. Vamos dar o exemplo aqui do matrimônio. Um pode satisfazer pelo outro, amar ao outro. Um pode carregar aquele casamento em momento mais difícil para um ou para outro. E assim é a união da caridade de amor entre dois seres humanos. É a mesma caridade em que Cristo quer nos unir a Ele. Segundo ponto de Santo Tomás, ainda que Cristo tenha com sua morte satisfeito suficientemente pelo pecado original, não é inconveniente que as penalidades consequentes desse pecado permaneçam ainda naqueles que participam da redenção de Cristo. Com efeito, que a pena continue mesmo após a abolição da culpa. É algo em que se encontra harmonia e utilidade. Vamos ver o que Santo Tomás diz. 1. Para que exista conformidade entre os fiéis e Cristo, como entre os membros e a cabeça. Ora, assim como Cristo suportou muitos sofrimentos até chegar à glória da imortalidade, assim convinha também que os membros, seus fiéis, passassem por sofrimentos até também chegarem a essa imortalidade. Trazem em si mesmos as marcas da paixão de Cristo, por assim dizer, para obter a glória semelhante à sua. A gente quer ir para o céu, precisamos sofrer como um Cristo aqui na terra. Sofrer de amor, de caridade, de entrega para essa conquista que é o céu. Segundo ponto que Santo Tomás diz, pois se os homens que vêm ao Cristo recebessem prontamente a imortalidade e a impassibilidade, muitos homens se aproximariam do Cristo mais por causa desses benefícios corporais que pelos bens espirituais, o que vai contra a intenção de Cristo, que veio ao mundo para levar aos homens do amor das coisas corporais ao amor das espirituais. Cristo, quando nos dá a salvação na cruz, ele redime os nossos pecados, mas a nossa concupiscência, a nossa tendência ao pecado, né, que foi uma consequência do pecado original remido na cruz, a gente continua com ela. Então, para que Deus faria a salvação simplesmente para nos dar essa imortalidade e pronto, já estaria resolvido? Nunca que nós quereríamos outro bem, senão aqueles corporais que a gente conseguiria ali naquele instante, e assim viveria já aqui na Terra com extrema felicidade. Deus quer nos ver lutar, Deus quer
a nossa santidade, a nossa aproximação a Ele, para que cheguemos lá na glória com essa imortalidade. Então, para isso é que a gente precisa continuar esse processo, mesmo tendo recebido a salvação na cruz. Terceiro ponto, enfim, se os que se aproximam de Cristo se tornassem instantaneamente impassíveis e imortais, isto, de certo modo, os compeliria a abraçar a fé de Cristo, o que diminuía o mérito da fé. Então, o que aumenta o nosso mérito da fé é exatamente essa vontade do intelecto, esse assentimento de amor ao que Cristo fez por nós, e assim devemos nos relacionar e continuar esse processo, esse caminho de santidade que nos leva até Ele nessa vida espiritual. Esse foi mais um vídeo, o 15º vídeo das nossas meditações quaresmais de Santo Tomás de Aquino, nesse caminho que vamos percorrer até a Semana da Paixão. E que Deus sempre vos abençoe.